Antes de começarmos essa linda história, vamos interagir um pouco e descobrir quem está assistindo e de onde vocês estão. Escreva o nome da sua cidade nos comentários. Quem sabe você encontra alguém da sua região por aqui. Vamos lá, pessoal. De onde do mundo você está acompanhando? Jennifer Hayes congelou no meio do passo, o coração disparando como se tivesse esquecido o ritmo por completo. Seus olhos haviam capturado um perfil conhecido do outro lado do restaurante lotado, tão familiar que fez o ar sumir dos seus pulmões. Ali, sentado em uma mesa de canto cercado por executivos impecavelmente vestidos, estava um rosto que ela não via há 12 anos, mas que reconheceria mesmo no escuro. Jackson Bennett, seu primeiro amor, o garoto que lhe prometera o mundo, e depois desaparecera sem deixar rastro no último ano do colégio. Jennifer apertou a bandeja contra o peito, agradecida pela iluminação suave do restaurante que a mantinha parcialmente escondida entre sombras elegantes. Jen, a mesa 7 precisa que você anote o pedido, chamou Marcia, a gerente, arrancando Jennifer de seus pensamentos. E o Sr. Peterson disse que os investidores da mesa 12 precisam de tratamento especial. Parece que um CEO importante está com eles. Certo? Desculpa, murmurou Jennifer, ajustando o uniforme e prendendo uma mecha de cabelo rebelde atrás da orelha. Aos 32 anos, ela jamais imaginou que ainda estaria trabalhando como garçonete no Petersons, um dos restaurantes mais sofisticados de Filadélfia. Mas a vida tinha planos próprios, e quando sua mãe recebeu o diagnóstico de câncer 2 anos atrás, Jennifer colocou seus sonhos de abrir uma confeitaria em pausa para lidar com as contas médicas que só aumentavam. Respirou fundo e caminhou até a mesa 7, escolhendo o caminho mais longo para não precisar passar perto de Jackson. Enquanto anotava o pedido do jantar de aniversário de um jovem casal, memórias a invadiram com força. O verão depois do 3º ano, eles inseparáveis. Os beijos sob o velho carvalho perto do lago, os sonhos dele de se tornar arquiteto, as alianças de promessa, o plano de estudarem na mesma faculdade, e então o desaparecimento inexplicável que a deixou despedaçada, sem respostas, por anos. Senhorita, podemos pedir também uma garrafa do seu Cabernet? A voz do homem a trouxe de volta ao presente. Claro, excelente escolha, respondeu com seu sorriso profissional, antes de seguir, com certo pesar, para a mesa 12. À medida que se aproximava, suas mãos começaram a suar. Jackson estava de costas, o cabelo castanho agora curto e elegante, os ombros mais largos sob um terno claramente caro. A conversa à mesa cessou quando ela chegou. O próprio Sr. Peterson apareceu, pousando uma mão orgulhosa no ombro dela. A Jennifer cuidará especialmente da mesa de vocês esta noite, senhores. É a nossa melhor funcionária. Seu rosto esquentou enquanto 6 pares de olhos se voltavam para ela. Todos, menos os de Jackson. Ele parecia concentrado na carta de vinhos, alheio ao caos que provocava dentro dela. Vamos começar com o seu melhor champanhe, disse um senhor de cabelos prateados. Estamos celebrando uma grande aquisição. Claro, senhor, respondeu Jennifer, firme na voz, mas não no coração. Gostariam de ouvir os especiais do chefe esta noite? Enquanto recitava o menu de cor, sentiu um olhar se intensificar. Lentamente, Jackson virou a cadeira. Seus olhos subiram para encontrar os dela pela primeira vez em mais de uma década. Por um segundo, o restaurante desapareceu. O barulho sumiu. O tempo parou. Um brilho cruzou os olhos dele. Surpresa, reconhecimento ou algo impossível de decifrar, antes de desaparecer atrás de um sorriso educado, distante. Parece ótimo, disse ele com suavidade, a voz mais profunda, mais madura, mas inconfundível. Confiamos nas suas recomendações. Ele não a reconheceu. Ou pior, reconheceu e fingiu que não. Jennifer assentiu profissionalmente, recolheu os menus e voltou para a cozinha, as mãos trêmulas. Como ele podia não se lembrar dela? Ou estaria fingindo por causa dos colegas? Tudo bem aí?
perguntou Marcia, percebendo o rosto pálido de Jennifer enquanto ela digitava o pedido. Você parece que viu um fantasma. Algo assim, murmurou Jennifer. Pelo vidro redondo da cozinha, ela viu Jackson rindo com os colegas, cada gesto dele cheio de confiança, a imagem perfeita de um empresário de sucesso. O que tinha acontecido com o garoto que desenhava prédios em guardanapos e sonhava em construir lares para pessoas que precisavam? A cozinha era um turbilhão de movimento, chefes gritando pedidos, cozinheiros de linha se movendo com uma precisão quase coreografada. Jennifer apoiou-se no balcão de aço gelado, tentando recuperar o fôlego. Aquilo era absurdo. Tinham se passado 12 anos. O que quer que eles tivessem vivido como adolescentes já estava enterrado há muito tempo, sepultado sob responsabilidades adultas e o peso implacável do tempo. Pedido para a mesa 9, chamou o chefe principal, empurrando pratos para o passador. Jennifer forçou-se a voltar ao modo profissional, levando as refeições para uma família celebrando uma formatura, antes de retornar para verificar a mesa de Jackson. Como está tudo esta noite, senhores? Perguntou ela, repondo a água nos copos e evitando olhar diretamente para Jackson. Excepcional, respondeu o homem de cabelos prateados. Bennett, você tinha razão sobre este lugar. Jackson apenas assentiu, levando a taça de vinho aos lábios. O Petersons sempre teve um significado especial para mim. Jennifer quase deixou cair o jarro de água. Aquilo era uma pista? Ele lembrava? Sabia exatamente quem ela era? Mais pão, por favor, pediu outro executivo, e Jennifer foi grata pela interrupção. Ao correr de volta para a cozinha, viu seu reflexo na superfície polida de uma bandeja. Às vezes, ela mal se reconhecia. A garota confiante e ambiciosa, que um dia ganhou uma bolsa para a escola de culinária, havia desaparecido, substituída por uma mulher com linhas permanentes de preocupação entre as sobrancelhas. A doença da mãe mudara tudo, forçando-a a abandonar os estudos e aceitar qualquer trabalho que encontrasse. O Petersons tinha sido um salva-vidas, bom salário, horários flexíveis e a possibilidade de coordenar os cuidados da mãe. Durante toda a noite, Jennifer manteve a compostura ao servir a mesa de Jackson. Em nenhum momento ele demonstrou reconhecê-la, embora às vezes ela o flagrasse observando-a com um olhar curioso, como se tentasse decifrar algo, sempre quando pensava que ela não estava vendo. Quando trouxe as sobremesas, já havia se convencido de que ele realmente não a reconhecia. 12 anos era muito tempo. E ela também tinha mudado. O cabelo antes longo, agora estava em um corte prático. A garota leve e sonhadora dera lugar a uma mulher moldada por sacrifícios e necessidade. O grupo demorou-se sobre cafés e conhaques, falando de negócios em tons baixos. Jennifer circulava entre eles com eficiência, invisível e indispensável, como tantos trabalhadores eram para os ricos. Ela ouviu fragmentos de conversa, algo sobre um projeto habitacional revolucionário, materiais sustentáveis e uma grande oportunidade de investimento. Sua visão pode transformar a vida urbana, disse um deles para Jackson. Não apenas para a elite, mas para todos. A resposta de Jackson fez o coração de Jennifer vacilar. Esse sempre foi o objetivo. A arquitetura não é só sobre prédios bonitos, é sobre criar espaços onde as pessoas possam prosperar, independentemente de sua condição. Era o Jackson que ela lembrava, o garoto idealista, cheio de sonhos gigantes sobre mudar o mundo através do design. Talvez uma parte dele tivesse permanecido a mesma. Com a noite avançando, o restaurante começou a esvaziar. O próprio Sr. Peterson acompanhou alguns convidados VIP até a porta, enquanto Marcia iniciava os procedimentos de fechamento. Os pés de Jennifer latejavam após tantas horas em pé, mas a mesa de Jackson parecia não ter pressa alguma para ir embora. Finalmente, quando o relógio se aproximava da meia-noite, os homens reuniram seus pertences. O homem de cabelos prateados puxou um cartão corporativo e o entregou a Jennifer. Coloque tudo na conta da Bennett Architectural Innovations, disse ele.
e acrescente uma gorjeta generosa pelo excelente serviço. As mãos de Jennifer tremeram levemente ao processar o pagamento. O nome da empresa confirmou o que ela começara a suspeitar. Jackson não apenas havia realizado o sonho de se tornar arquiteto, ele construíra um império. Quando ela voltou com o recibo, os executivos já estavam se despedindo, agradecendo enquanto passavam por ela. Jackson ficou por último, ajustando a gravata e checando o telefone, como se estivesse reunindo coragem para permanecer, ou para finalmente falar. Quando finalmente ficaram a sós, ele levantou o olhar para ela, os olhos fixos, intensos, como se tentassem atravessar qualquer defesa que ela ainda tivesse. Você não mudou tanto quanto pensa, Jennifer Hayes, disse em voz baixa. O ar pareceu falhar nos pulmões dela. Então, você se lembra de mim? Eu reconheci você no instante em que entrei, ele admitiu, o tom grave, quase íntimo. Só não tinha certeza se você gostaria de reconhecer o que tivemos. Antes que ela conseguisse formular qualquer resposta, ele enfiou a mão no bolso interno do paletó e tirou um cartão de visitas, colocando-o sobre a mesa com um movimento preciso. Vou estar na Filadélfia pelas próximas 2 semanas. A gente deveria conversar. Sobre o que exatamente? Jennifer conseguiu perguntar, apesar da tensão apertando sua garganta. Já se passaram 12 anos, Jackson. Você sumiu sem dizer uma palavra. Uma sombra cruzou o rosto dele, escurecendo seus traços. Eu sei. E eu devo a você uma explicação. Mais de uma, na verdade. Ele olhou o relógio, como se algo urgente o puxasse para longe. Mas não aqui. Não agora. Amanhã às 2 da tarde, no meu escritório. O endereço está no cartão. Jennifer não tocou no cartão. Eu tenho responsabilidades. Minha mãe... Eu sei sobre sua mãe. Ele a interrompeu, deixando-a paralisada por um segundo. E sobre a padaria que você nunca abriu? Eu sei muito mais do que você imagina, Jen. O uso familiar do apelido fez um arrepio inesperado percorrer sua pele. Como ele sabia da doença da mãe dela? Dos sonhos que ela havia enterrado? Ele tinha acompanhado sua vida esse tempo todo? Amanhã, 2 da tarde, ele repetiu, empurrando o cartão alguns centímetros mais perto dela. O que tenho para te contar? Pode mudar tudo. Com essas palavras enigmáticas, ele se virou e se afastou, deixando Jennifer imóvel, seguindo-o apenas com os olhos. Depois de alguns segundos de hesitação, ela finalmente pegou o cartão. O relevo das letras brilhava sob a luz. Jackson Bennett, CEO, Bennett Architectural Innovations. Virando o cartão, encontrou uma anotação escrita à mão. Algumas promessas levam mais tempo para serem cumpridas. O coração dela disparou, tão forte que parecia ecoar no peito. Guardou o cartão no bolso tentando respirar fundo. Que promessas eram aquelas? E por que agora? Por que depois de tantos anos? Enquanto Jennifer encerrava suas tarefas no trabalho, a mente dela girava entre perguntas e possibilidades que não paravam de surgir. Por que Jackson Bennett, agora um arquiteto bilionário, tinha voltado para sua vida assim, do nada? E por que isso importava tanto a ponto de ela já estar reorganizando mentalmente o dia seguinte inteiro para conseguir estar no escritório dele às 2? Na manhã seguinte, Jennifer encarou o próprio reflexo no espelho do banheiro. As olheiras profundas denunciavam a noite em claro. O cartão de Jackson estava ali, sobre a pia, com seu brilho elegante. Ela já tinha lido a frase misteriosa no verso pelo menos 20 vezes. Algumas promessas levam mais tempo para serem cumpridas. Você não deve nada a ele, ela disse ao próprio reflexo, tentando parecer firme. Mas a curiosidade insistia, silenciosa e implacável. Por que ele sumiu? Por que reapareceu agora? E como sabia sobre a doença de sua mãe e sobre seus sonhos abandonados? Um som de tosse vindo do corredor a arrancou dos pensamentos. Jennifer correu até o quarto da mãe, onde Diane Hayes tentava se sentar, ofegante, mas ainda com um sorriso cansado. Bom dia, meu amor, disse Diane,
a voz fraca, porém doce. Aos 58 anos, a antiga professora cheia de vida agora parecia frágil, o corpo marcado pelos tratamentos agressivos que desaceleravam a doença, mas não a detinham. Como você está se sentindo hoje, mãe? Jennifer perguntou, ajeitando os travesseiros e conferindo a tabela de medicamentos presa ao criado mudo. Melhor do que ontem, Diane respondeu, mantendo o otimismo que Jennifer sempre admirara. A Kate ligou. Só vai conseguir vir às 4. Jennifer mordeu o lábio. Kate era a cuidadora que ficava com sua mãe enquanto ela trabalhava. Isso é um problema. Eu tenho um compromisso às 2. Uma entrevista de emprego? Diane perguntou com esperança. Já te disse que você devia procurar algo que use seu talento culinário. Jennifer hesitou antes de responder. Não, não exatamente. Eu encontrei alguém ontem à noite. Alguém do passado. Os olhos atentos de Diane, ainda vivos apesar da doença, a examinaram com intensidade. Jackson Bennett, ela afirmou, e não perguntou. Jennifer ficou boquiaberta. Como você... Diane deu um sorriso fraco. Ah, querida, eu posso estar doente, mas ainda leio a seção de negócios do jornal. Diane comentou com uma pontinha do antigo bom humor. A foto dele saiu no jornal mês passado. Algo sobre um projeto inovador de moradia acessível. Eu sabia que ele tinha voltado para Filadélfia. E você não achou importante me avisar? Jennifer perguntou incrédula. Diane segurou a mão da filha. E teria ajudado em quê? Você passou anos tentando superar aquele garoto. Jennifer se sentou na beira da cama, sentindo o peso de tudo cair sobre ela de uma vez. Ele quer se encontrar hoje. Disse que tem algo importante para me contar. Depois de 12 anos em silêncio, o tom de Diane mudou, ficando mais afiado. Aquele garoto partiu seu coração, Jennifer. Você ficou arrasada por... Meses depois que ele sumiu, você parou de fazer bolos, parou de fazer tudo o que amava. Eu tinha 17 anos, mãe. Todo mundo tem o coração partido no ensino médio. Jennifer rebateu, tentando parecer indiferente, mas as duas sabiam que tinha sido muito mais profundo que isso. O desaparecimento repentino de Jackson a devastara de um jeito que levara anos para cicatrizar. O que ele quer agora? Diane perguntou, a preocupação evidente. Eu não sei, mas acho que preciso descobrir, Jennifer admitiu, respirando fundo. Pelo menos para ter um encerramento. Diane apertou a mão da filha, séria. Só tome cuidado. Homens ricos com consciência pesada podem ser perigosos. Jennifer passou a manhã preparando refeições para a mãe, ligando para remarcar a chegada de Kate e tentando, sem sucesso, não pensar na reunião marcada para mais tarde. Às 13h15, ela estava diante do guarda-roupa, frustrada. Nada parecia apropriado para encontrar um ex-namorado bilionário. Acabou escolhendo um vestido azul marinho simples, o que usava em entrevistas de emprego, e um par de saltos discretos. Bennett Architectural Innovations ocupava os 3 últimos andares de um arranha-céu reluzente no centro da cidade. O estômago de Jennifer se retorceu enquanto o elevador subia até o 48º andar. Quando as portas se abriram, ela ficou diante de uma recepção deslumbrante, com tetos altíssimos e janelas de vidro do chão ao teto, revelando uma vista panorâmica da Filadélfia. O espaço era a mistura perfeita de elegância moderna e aconchego, exatamente o estilo que Jackson sempre adorara. "Posso ajudar?" perguntou uma recepcionista impecável atrás de uma mesa minimalista. "Sou Jennifer Hayes. Tenho um encontro às 14 horas com o Sr. Bennett", ela disse, sentindo o nome formal soar estranho em sua boca. "Claro, senhorita Hayes. O Sr. Bennett está aguardando", respondeu a recepcionista, sem demonstrar surpresa alguma. "Por favor, me acompanhe." Jennifer foi guiada por um amplo ambiente onde arquitetos e designers trabalhavam lado a lado em mesas de desenho e estações de computador.
As paredes exibiam maquetes e projetos premiados. Bennett Architectural Innovations estava claramente no topo do setor. A recepcionista parou diante de portas de vidro com o logo da empresa gravado. "O Sr. Bennett já vem atendê-la", disse antes de conduzir Jennifer a um escritório espaçoso e retirar-se em silêncio. Sozinha, Jennifer observou o ambiente que praticamente exalava poder e sucesso. Um enorme balcão de madeira de demolição ocupava um lado da sala. Um conjunto de poltronas de couro ocupava o outro. Mas o que realmente chamou sua atenção foram os desenhos emoldurados nas paredes, esboços feitos à mão, linhas rápidas em guardanapos e pedaços de papel. Ela se aproximou de um deles e engasgou com um pequeno suspiro. No canto, em uma caligrafia familiar, havia uma data e duas iniciais: G.B. Wise, J.H. "Você inspirou esse aí", disse uma voz atrás dela. Jennifer se virou. Jackson estava parado na porta, vestindo jeans escuros e uma camisa social. Menos CEO, mais o garoto que ela lembrava. "Você guardou meus desenhos nos guardanapos?" ela perguntou, tentando não deixar a voz tremer. "Eu guardei tudo, Jen", ele respondeu simplesmente, fechando a porta e entrando ainda mais na sala. "Por favor, sente-se." Os dois se acomodaram na área de estar, e um silêncio tenso se estendeu entre eles. De perto, ela viu as pequenas marcas do tempo, linhas finas ao redor dos olhos, uma cicatriz discreta na sobrancelha, um cansaço escondido por trás da confiança. "Obrigado por ter vindo", Jackson disse enfim. "Eu não tinha certeza se você apareceria." "A curiosidade pode ser um motivador poderoso", Jennifer respondeu, a voz firme. "Especialmente quando alguém que sumiu da sua vida de repente reaparece e ainda diz que esteve acompanhando você esse tempo todo." Jackson contraiu o rosto diante da franqueza dela. "Eu mereço isso. E muito mais." "Por que você foi embora, Jackson?" A pergunta que a perseguira por 12 anos finalmente escapou. "Um dia estávamos planejando nosso futuro, e no outro você simplesmente desapareceu, sem adeus, sem explicação. Seus pais só disseram que você tinha sido transferido para uma escola fora do estado." Jackson se levantou e caminhou até a janela, ficando de costas para ela. Depois de um longo silêncio, respondeu: "Meu pai me deu um ultimato." Sua voz estava vazia de qualquer defesa. "Terminar com você, ou ser cortado completamente, sem fundo universitário, sem conexões, sem nada." Jennifer o encarou em choque. "Por minha causa? Mas seus pais sempre pareceram gostar de mim." "Eles gostavam, mas tinham outros planos para o meu futuro." Ele se virou, o rosto carregado de frustração. "Um dia antes de eu desaparecer, meu pai recebeu uma proposta do melhor amigo dele, Harold Crawford. Você se lembra dele?" Jennifer assentiu. Os Crawford eram uma das famílias mais ricas da Filadélfia, dominantes no setor imobiliário havia gerações. A filha deles, Heather, tinha sido colega de classe, bonita, popular e completamente desinteressada nos estudos. Meu pai e Harold combinaram que eu e Heather começaríamos a namorar na faculdade, com o entendimento de que isso levaria ao casamento. A voz dele endureceu. A fusão perfeita das fortunas Bennett e Crawford, um acordo de negócios mascarado como preocupação paterna. Jennifer não conseguiu esconder a mágoa. "E você simplesmente concordou? Sem ao menos me contar?" "Não", Jackson respondeu com firmeza. "Eu recusei. Disse que te amava, que tínhamos planos." Ele passou a mão pelos cabelos. Um gesto tão familiar que o peito de Jennifer apertou. "Foi aí que ele me ameaçou. Disse que me deserdaria, que tiraria tudo de mim. E mesmo assim, eu não cedi." "Então, por que você foi embora?" Jackson engoliu seco. "Porque ele ameaçou você." Jennifer ficou imóvel, o coração martelando. "Eu? Sua bolsa para na escola de culinária, o emprego da sua mãe como professora." Ele fechou os olhos por um instante. Ele deixou claro que,
Se eu não obedecesse, faria você perder tudo. Meu pai era membro do conselho nas duas instituições. Ele tinha o poder para cumprir cada palavra. O rosto de Jennifer empalideceu. Então você foi embora para me proteger? Fui enviado para um internato na Suíça no dia seguinte. Sem telefone, sem internet, sem qualquer forma de falar com você. Sua voz tremia de raiva contida. Quando tentei escrever, minhas cartas foram interceptadas. Quando tentei ligar do celular de um colega, ele respirou fundo. Meu pai mandou trocar o seu número. A mente de Jennifer começou a ligar pontos esquecidos, sua bolsa de estudos, misteriosamente revogada, e depois restaurada meses após o desaparecimento dele. A promoção inesperada da mãe, tudo se encaixando como peças de um quebra-cabeça que ela nunca soube que estava montando. Eu achei que estava sendo punida, ela disse a voz baixa, meses me perguntando o que eu tinha feito de errado, porque eu não era boa o suficiente. Jackson ajoelhou-se diante dela, sem tocá-la, mas perto o bastante para que ela visse o arrependimento marcado em cada linha do rosto dele. Você era tudo, Jennifer. Você foi a razão pela qual eu lutei para sair do controle dele. Cada prédio que projetei, cada empresa que construí, tudo foi para ter poder suficiente para impedir que ele ameaçasse você novamente. 12 anos, Jackson. A voz dela vacilou. Você poderia ter encontrado um jeito de me avisar quando finalmente estivesse livre dele. Quando consegui independência de verdade, 5 anos tinham se passado. Eu procurei seu nome e vi que você estava noiva. Os olhos dele escureceram. Ryan Walsh. Achei que você tinha seguido em frente, que estava feliz. Não quis destruir sua vida. Jennifer se encolheu ao ouvir o nome do ex-noivo. Ryan e eu terminamos 3 anos atrás. Eu sei, Jackson admitiu. Eu acompanhei você, Jen. Não de um jeito invasivo, acrescentou depressa ao notar a expressão dela. Mas eu precisava saber se você estava bem. Quando soube do diagnóstico da sua mãe, de você ter abandonado o sonho da confeitaria para cuidar dela, você não sabia como voltar para minha vida, sem parecer o quê? Jennifer arqueou uma sobrancelha, a dor misturada com ironia. Um bilionário surgindo do nada para salvar o dia? Algo assim, ele admitiu com um meio sorriso rouco, quase cansado, mas ainda assim perigoso, pela sinceridade. Então, por que agora? Jennifer perguntou, tentando manter a voz firme. Por que aparecer depois de tanto tempo? Jackson voltou ao assento, inclinando-se para a frente com uma intensidade que fez o ar entre eles parecer mais denso. Por um instante, ela enxergou o garoto apaixonado que ele havia sido, apenas moldado por anos de segredos e silêncio. 2 razões, ele disse. Primeiro, meu pai morreu no mês passado. Sinto muito. Jennifer respondeu automaticamente, mas pelo olhar de Jackson percebeu que não havia pesar algum. Talvez nem saudade. Não sinta, ele murmurou. A morte dele só me libertou do que restava da influência dele. Mas mais importante, ela me levou a descobrir algo. Jackson pegou uma pasta sobre a mesa de centro. Você já se perguntou por que o restaurante do Peterson nunca parece sofrer, mesmo quando outros da região fecham? Jennifer franziu a testa, surpresa com a mudança de assunto. O Sr. Peterson sempre foi um bom gestor. Trata bem a equipe, mantém qualidade. Sim, mas não é só isso. Jackson empurrou a pasta para ela. O Petersons tem um investidor silencioso desde 1993. Alguém que colocou capital, aceitou retorno mínimo, ajudou o restaurante a sobreviver às crises e nunca pediu reconhecimento. Jennifer abriu a pasta. Documentos legais, contratos, um nome destacado em amarelo. Diane Hayes. A mãe dela. Isso é impossível. Jennifer sussurrou, sentindo o coração falhar por um segundo. Minha mãe era professora. Ela nunca teve esse dinheiro. Ela não tinha.
Jackson concordou. O dinheiro veio do meu avô, pai da minha mãe. Ele colocou tudo no nome da sua mãe antes de morrer. Meu pai manteve isso escondido de mim até recentemente. Ele fez uma pausa, observando a expressão dela mudar conforme a informação a atingia. Nossas famílias estão ligadas há muito mais tempo do que imaginávamos. Jennifer tentou processar tudo, mas as peças não paravam de se mover. Mas por que seu avô investiria no Petersons? E por que usar o nome da minha mãe? Jackson respirou devagar, como quem se prepara para soltar uma verdade frágil. Porque foi no Petersons que meu avô conheceu sua avó, Rose. E foi lá também que, anos depois, minha mãe conheceu seu pai. Jennifer o encarou, atordoada. A sensação era de um quebra-cabeça surgindo do nada, e cada peça que ele revelava encaixava-se num ponto inesperado de sua vida. Jackson, o que você está tentando dizer? Ele manteve o olhar firme no dela. Nossos pais foram enteados, Jennifer. Minha mãe e seu pai cresceram juntos depois que meu avô se casou com sua avó Rose. Não eram parentes de sangue, mas eram família. O estômago de Jennifer afundou. E o meu pai? Odiava essa conexão com sua família. Jackson continuou, o tom ficando mais pesado. Ele dizia que vocês eram inferiores socialmente. Ele queria cortar qualquer laço. Inclusive nós dois. Não só pelo acordo empresarial com os Crawfords, mas para apagar qualquer rastro entre as nossas famílias. Jennifer sentiu uma vertigem. Minha mãe sabe disso? Eu não sei, Jackson respondeu. Mas tem mais. Ele puxou outro documento. Quando meu pai morreu, descobri que o nome da sua mãe está ligado a outros investimentos, todos lucrativos, todos administrados pela empresa dele. Provavelmente, algum tipo retorcido de compensação. Ele respirou fundo outra vez, desta vez deixando a emoção atravessar a máscara. Incluindo, ele hesitou, um fundo específico para abrir uma padaria. O mundo dela pareceu parar. Uma padaria? Uma quantia considerável, Jen. Legalmente sua. O suficiente para abrir a padaria que você sempre quis e para garantir que sua mãe receba tratamento nos melhores centros médicos do país. Jackson se inclinou para a frente e, pela primeira vez desde que ele reaparecera, ela viu vulnerabilidade real em seus olhos. Eu voltei para arrumar as coisas, para te devolver o que sempre deveria ter sido seu e... Ele engoliu em seco. Para descobrir se existe alguma chance de que nós... Um toque firme, interrompeu o momento. A recepcionista colocou a cabeça pela porta. Desculpe, Sr. Bennett. Sua reunião das 3 chegou. Os investidores de Singapura. Jackson assentiu, claramente frustrado. Diga que já vou. Quando a porta se fechou, ele voltou-se para Jennifer. Preciso ir. Essa reunião foi marcada há meses, mas nossa conversa não acabou. Por favor, podemos continuar isso no jantar hoje? Jennifer segurava a pasta contra o peito, como se fosse uma bomba prestes a explodir sua vida inteira. Eu preciso de tempo, Jackson, para processar tudo isso, para falar com a minha mãe. Ele assentiu, compreendendo. Claro. Todo o tempo que precisar. Escreveu algo rápido num bloco de notas, arrancou a folha e entregou a ela. Esse é o meu número pessoal. Diga-me quando estiver pronta para conversar de novo. Quando Jennifer se levantou para ir embora, ainda atordoada por tudo o que havia descoberto, Jackson tocou suavemente seu braço. Só quero que você saiba, independente do que decidir sobre o dinheiro, sobre os investimentos da sua mãe, isso não muda o que eu voltei para te dizer. Eu nunca parei de te amar, Jennifer Hayes, nem por um único dia, nesses 12 anos. Jennifer estava sentada à mesa pequena da cozinha, de frente para a mãe. A pasta que Jackson lhe entregara estava aberta entre elas. As mãos de Diane tremiam levemente enquanto ela examinava os documentos, o rosto marcado por emoções conflitantes. Mãe, Jennifer disse com delicadeza, você sabia de alguma coisa disso? Da ligação com os Bennett? Dos
Investimentos? Diane fechou os olhos por um instante. Quando os abriu, havia neles uma resignação que já dizia tudo antes mesmo de suas palavras. Eu sabia de parte, admitiu baixinho. Não sobre o Petersons ou esses outros investimentos, mas sim, eu sabia que seu pai e a mãe do Jackson cresceram juntos como enteados. E por que nunca me contou? Jennifer perguntou, tentando manter a voz neutra. Mesmo quando começou a namorar Jackson no colégio? Diane pegou a xícara de chá como se buscasse tempo. Seu pai me fez prometer que nunca tocaria nesse assunto. A briga entre ele e os Bennett aconteceu muito antes de você nascer. Quando você chegou em casa falando de um garoto chamado Jackson Bennett, eu quase contei. Mas. Mas o quê? Você estava tão feliz, querida, e eu pensei que talvez fosse um sinal de que o passado poderia ser curado. Os olhos de Diane se encheram de lágrimas. Então Jackson desapareceu, e você ficou tão devastada. Eu suspeitei que Gerald Bennett tivesse algo a ver com isso, mas não tinha provas. Jennifer recostou-se na cadeira, tentando absorver tudo. Então você sabia que o pai dele era capaz de nos separar, e mesmo assim não me contou a verdade. Eu estava tentando te proteger, Diane disse, estendendo a mão. Gerald Bennett era um homem poderoso, cruel. Seu pai enfrentou ele uma vez, e isso custou tudo a ele. Eu não suportaria te ver sofrer mais do que já estava. Jennifer puxou a mão de volta. Então, em vez disso, você me deixou passar 12 anos achando que a culpa era minha, que eu não fui suficiente para fazê-lo ficar. Desculpa, Jennifer. Talvez eu tenha escolhido errado. Diane baixou o olhar para os documentos. Mas esses investimentos, eu realmente não sabia que Rose tinha organizado algo assim através de Michael Bennett. Rose era sua sogra, certo? A madrasta do papai? Jennifer perguntou, tentando desenrolar o emaranhado da família. Diane assentiu. Rose amava seu pai como se fosse filho de verdade. Quando Gerald tentou cortar todos os laços depois que ele se casou comigo, uma professora sem prestígio nenhum, Rose deve ter criado esses investimentos para garantir que estaríamos protegidos. Jennifer assimilou lentamente, uma nova dúvida surgindo. Mas se Rose estava do nosso lado, e o avô do Jackson também, por que o pai dele odiava tanto nossa família? Diane soltou um suspiro pesado, como se anos de lembranças adormecidas tivessem acabado de acordar. Porque seu pai me escolheu. Escolheu o amor, e não a vida que Gerald havia planejado para ele. Ela respirou fundo. Os Bennett e os Crawford eram aliados de negócios havia gerações. Gerald arranjou para que seu pai se casasse com uma Crawford, assim como mais tarde tentou fazer com Jackson. O papai também ia casar com uma Crawford? Jennifer perguntou chocada. A tia de Heather, Patricia Crawford. O sorriso de Diane era triste. Seu pai recusou, deixou os negócios da família e casou comigo. Gerald nunca o perdoou por ter escolhido o coração em vez de dever. Os paralelos saltavam aos olhos, quase assustadores. A história tinha quase se repetido. A diferença era que Jackson, preso sob o controle do pai, havia sido forçado a fazer outra escolha. Tem mais uma coisa que você precisa saber, Diane disse, hesitante, como se a próxima verdade fosse a mais pesada de todas. A razão pela qual eu nunca te incentivei a ir atrás do Jackson depois que ele foi embora é porque seu pai fez algo muito parecido com o que Jackson fez. O que você quer dizer com isso? Antes de nos casarmos, seu pai terminou comigo. Os olhos de Diane ficaram distantes, perdidos na lembrança. Disse que nunca daria certo entre nós. Jennifer arregalou os olhos. Eu não sabia disso. 6 meses depois, ele voltou. Disse que tinha sido um tolo, que nada era mais importante do que estar comigo. Só anos mais tarde descobri que ele tinha sido ameaçado por Gerald e que se afastou para proteger minha carreira de professora. A garganta de Jennifer apertou. Tal pai, tal filho. Talvez,
Diane concordou com suavidade. Mas há uma diferença crucial. Seu pai voltou depois de 6 meses. Jackson esperou 12 anos. É muito tempo para guardar sentimentos, Jennifer. As pessoas mudam. O garoto que você amou pode não ser o homem que voltou. Eu sei disso, mãe. Jennifer levantou-se, começando a andar pela pequena cozinha inquieta. Mas e todo esse dinheiro? O fundo para a padaria, seus cuidados médicos. Não dá simplesmente para fingir que nada disso existe. Dá sim, Diane respondeu com firmeza. Se vier acompanhado de amarras, não quero você trocando seu coração por segurança financeira. E se não for isso? E se Jackson realmente quiser corrigir um erro? Diane estudou a filha com atenção. Você ainda sente algo por ele, depois de todo esse tempo? Jennifer parou, ficou imóvel. Eu não sei. Talvez. Respirou fundo. Ou talvez eu esteja só curiosa com o que poderia ter sido. Ela passou a mão pelo cabelo, frustrada. Tudo está acontecendo tão rápido. Ontem ele era só uma lembrança dolorosa. Hoje ele está oferecendo respostas e soluções para problemas que eu tenho enfrentado sozinha há anos. Então talvez você precise de mais informações antes de decidir qualquer coisa. Diane sugeriu calmamente. Fale com ele de novo, mas desta vez, vá com os olhos bem abertos. O bar sofisticado do Ritz-Carlton estava lotado de profissionais que haviam acabado de sair do trabalho quando Jennifer chegou na noite seguinte. Ela o viu imediatamente, Jackson sentado sozinho numa mesa de canto, olhando o relógio. Quando ela se aproximou, ele ergueu o rosto. A expressão dele se iluminou de puro alívio. Você veio, disse ele, levantando-se. Eu não tinha certeza. Bem, depois de despejar tanta coisa em você ontem. Jennifer sentou-se diante dele. Eu tive uma conversa longa com minha mãe. O olhar de Jackson ficou atento, cuidadosamente neutro. Ela confirmou partes da sua história. Jennifer continuou. Sabia da ligação entre as famílias, mas não dos investimentos. Ela, então, o encarou diretamente. E me contou algo interessante sobre meu pai, sobre ele ter feito a mesma escolha que você fez, de se afastar para proteger alguém que amava. Jackson assentiu devagar. Seu pai foi mais corajoso que eu. Voltou para sua mãe bem mais cedo. Jennifer apoiou os cotovelos na mesa. Por que demorou tanto, Jackson? A pergunta queimava desde o dia anterior. Quando você finalmente ficou independente, livre do controle do seu pai. Por que esperar? Jackson chamou o garçom e pediu as bebidas antes de responder. A resposta simples? Medo. Ele respirou fundo. Quando estabeleci minha primeira empresa de arquitetura de sucesso aos 25 anos, você estava noiva do Ryan. Parecia feliz, estável. Eu dizia a mim mesmo que não tinha direito de aparecer e bagunçar sua vida. E a resposta complicada? Jennifer perguntou. Eu precisava ter certeza de que podia te proteger do meu pai. Não bastava ter sucesso. Eu precisava ser mais poderoso do que ele. Forte o suficiente para impedir qualquer ameaça. Os olhos de Jackson endureceram. Isso levou tempo. Construir um império financeiro capaz de resistir a qualquer golpe dele. Criar uma rede de aliados que pudesse neutralizar a influência dele se fosse necessário. O garçom voltou com as bebidas. Jennifer tomou um gole generoso do vinho. Então, tudo isso... Ela fez um gesto amplo. Sua empresa, os bilhões... Foi tudo para se vingar do seu pai? Para provar algo? Não para provar, para proteger. Jackson corrigiu, a voz baixa, intensa. Tudo o que construí teve um único propósito: criar uma fortaleza tão sólida que ninguém, nem meu pai, nem os Crawford, nem ninguém, pudesse voltar a nos separar. Jennifer piscou, atordoada. Isso é... Ela buscou as palavras. Isso é ou a coisa mais romântica, ou a mais perturbadora que eu já ouvi. Um leve sorriso cruzou o rosto dele.
Talvez seja um pouco dos dois. Eu não vou fingir que tomei todas as decisões certas, Jen, mas cada escolha, cada sacrifício me trouxe de volta até você. Jennifer abriu a boca para responder, mas um tumulto no bar chamou a atenção dos dois. Um grupo de homens bem vestidos entrou rindo alto. Um deles avistou Jackson. Acenou de forma exagerada e se aproximou com a confiança de quem se acha dono do ambiente. Bennett. Sabia que era você, o homem exclamou, dando um tapa forte no ombro de Jackson. Ouvi sobre o negócio com os Crawford. Jogada ousada, meu amigo. Muito ousada. Jackson manteve um sorriso educado, mas Jennifer percebeu a tensão súbita em seus ombros, como se estivesse prestes a enfrentar uma tempestade que não podia evitar. Obrigado, Richard. Jennifer, este é Richard Townsend, um dos nossos investidores. Richard? Jennifer Hayes, uma velha amiga. Richard avaliou Jennifer rapidamente com um olhar superficial, quase automático. Um prazer, disse antes de lançar um sorriso insinuante para Jackson. Não quero atrapalhar a conversa de vocês. Estamos comemorando a aquisição dos Crawford hoje à noite, Bennett. Se quiser aparecer depois, vou passar. Obrigado, Jackson respondeu, suave, mas firme. Mande lembranças a todos. Quando Richard se afastou, Jennifer ergueu uma sobrancelha. Aquisição dos Crawford. Como a família da Heather Crawford. Jackson mexeu-se no assento, desconfortável. O tipo de desconforto que dizia tudo antes mesmo de ele abrir a boca. Não é o que parece. Então o que é? Jennifer insistiu. Jackson soltou o ar devagar. Eu venho comprando a Crawford Holdings ao longo dos últimos 5 anos, confessou. E na semana passada finalizei a aquisição da empresa de desenvolvimento mais importante deles. Jennifer o encarou descrente. Você destruiu a empresa da família com quem seu pai queria que você se casasse. Não destruí, Jackson corrigiu, firme. Transformei. O modelo dos Crawford era ultrapassado. Luxo que removia comunidades inteiras. Eu redirecionei tudo para a habitação acessível, bairros de renda mista. Ele se inclinou para a frente. E para criar espaços onde pequenos negócios expulsos pela gentrificação possam sobreviver. Negócios como padarias. O coração de Jennifer acelerou. Você está me manipulando. Estou te oferecendo uma oportunidade. Jackson respondeu sem hesitar. O dinheiro do fundo é seu de qualquer forma. Os investimentos da sua mãe são dela, sem condição alguma. Mas, sim, seria mentira dizer que eu não espero que saber o que construir, o que podemos construir juntos, influencie seus sentimentos. Jennifer tomou outro gole de vinho, analisando-o por cima da borda da taça. Me fale sobre a Heather Crawford. Jackson piscou, pego de surpresa. O que tem ela? Você namorou ela? Como seu pai queria? Chegou perto de casar? Não. A resposta veio rápida. Eu nunca me casei com ninguém. Mas você namorou, não namorou? Jackson suspirou, derrotado pela verdade. No começo dos meus 20 anos, meu pai ainda controlava grande parte da minha herança. Eu precisava desempenhar o papel que ele queria até ter acesso ao meu patrimônio. Você era apaixonado por ela? A pergunta escapou antes que Jennifer conseguisse impedir. Não. A resposta foi imediata, sólida como pedra. Eu só amei uma pessoa, Jen. Sempre. Isso nunca mudou. A intensidade nos olhos dele fez Jennifer desviar o olhar. 12 anos é muito tempo para carregar uma chama, ela murmurou. Jackson balançou a cabeça suavemente. Não era só uma chama, Jen. Era uma promessa. Uma que eu ainda pretendo cumprir. Se você deixar. O celular de Jennifer vibrou. Uma mensagem de Kate, a cuidadora de sua mãe. Preciso sair mais cedo hoje. Emergência com meu filho. Desculpa avisar em cima da hora. A realidade bateu com força. Eu tenho que ir, Jennifer disse pegando a bolsa. A cuidadora da minha mãe teve uma emergência. Jackson levantou imediatamente.
Eu te levo. Não é necessário. Mas ele já chamava o garçom para fechar a conta. Por favor, Jen. Só deixe eu ajudar. Só uma carona. Nada mais. 20 minutos depois, o carro de luxo de Jackson estacionava diante da modesta townhouse de Jennifer. O contraste entre os mundos deles parecia ainda mais gritante sob as luzes da rua. Antes que ela conseguisse agradecer e sair, o celular de Jackson tocou. Ele olhou para a tela e seu rosto mudou. Uma expressão fechada, tensa, preocupada. Algo estava errado. Muito errado. Eu preciso atender. É meu gerente de projeto em Boston. Jackson atendeu a ligação e o senho dele se franziu quase imediatamente conforme escutava. Quando? Perguntou a voz afiada. E você tem certeza de que foi intencional? Um silêncio pesado, seguido por: sim. Dobre a segurança imediatamente. Estarei aí amanhã de manhã. Ele encerrou a chamada e se virou para Jennifer, o rosto tomado por uma gravidade inquietante. Desculpa, mas surgiu uma emergência. O que aconteceu? Jennifer perguntou, sentindo um frio na barriga. Alguém invadiu nosso canteiro de obras em Boston e sabotou alguns equipamentos. É o segundo incidente só este mês. A mandíbula dele ficou rígida. Provavelmente ligado à aquisição da Crawford. Tem gente que não gosta do rumo que estou dando à empresa. Isso parece perigoso, Jackson. É só tática de negócios, ele disse, tentando minimizar. Nada que eu já não tenha enfrentado. Ele hesitou antes de continuar. Eu preciso voar para Boston ainda hoje, mas quero continuar nossa conversa quando eu voltar. Tem muita coisa que ainda preciso te contar. Jennifer sentiu a cabeça girar, mas acabou assentindo. Ok, mas eu preciso de tempo para pensar. É muita coisa. Eu entendo. Jackson estendeu a mão e segurou a dela com delicadeza. Obrigado por ouvir, por me deixar explicar. É mais do que eu mereço. Ela o observou dirigir para longe, o coração dividido em 1000 direções. O garoto que ela amara havia se tornado um homem poderoso, e ele dizia que tudo aquilo, toda a sua ascensão, tinha sido por ela. Era lisonjeador, era embriagante e era assustador. Dentro de casa, Kate se preparava para sair, enquanto Diane dormia em sua poltrona favorita. Jennifer organizou rapidamente a situação de emergência da babá, usando um adiantamento do salário da semana seguinte. Depois, sentou-se ao lado da mãe e a acordou com cuidado. Como foi o encontro? Diane perguntou sonolenta. Não foi um encontro, mãe. Foi uma conversa. Jennifer suspirou. Jackson está construindo algo enorme. Mais do que eu imaginei. E ele diz que fez tudo para me proteger do pai dele. Isso despertou Diane por completo. Gerald Bennett era um homem manipulador, Jennifer. E o filho dele cresceu aprendendo exatamente essas táticas. Você acha que o Jackson está me manipulando? Jennifer perguntou inquieta. Eu acho que 12 anos é tempo demais para planejar um reencontro, Diane disse com cuidado. E acho conveniente demais ele aparecer justo quando estamos à beira do colapso financeiro. Jennifer nunca tinha pensado por esse ângulo. Você acha que ele sabia do seu câncer? Dos nossos problemas? Ele admitiu que acompanhou a sua vida, Diane lembrou. O quão de perto e por que só agora aparecer? Antes que Jennifer respondesse, o celular vibrou com uma notificação de e-mail. Remetente desconhecido. Endereço corporativo. Patricia.Crawford, crawfordenterprises.com. Mail to Patricia Crawford e C. crawfordenterprises.com. O assunto fez o coração dela parar por um segundo. A verdade sobre Jackson Bennett. Mesmo sabendo que era imprudente, Jennifer abriu. Senhora Hayes, você não me conhece, mas eu sei quem você é. Jackson Bennett não foi honesto sobre seus motivos ou sobre o seu passado. Antes de confiar seu futuro a ele, você precisa saber do que ele realmente é capaz. Encontre-me amanhã, meio-dia, no saguão do Crawford Building. Vá sozinha. Patricia Crawford. Patricia Crawford.
a mulher que seu pai deveria ter se casado, a tia da mulher com quem Jackson deveria ter se casado. Que verdade ela poderia ter que Jackson ainda não revelara? Jennifer ficou olhando para o celular como se estivesse diante de uma encruzilhada sem retorno. Confiar no homem que dizia nunca ter deixado de amá-la, ou encontrar-se com uma desconhecida da família que ele estava enfrentando? Nenhuma opção parecia segura. O que houve? Diane perguntou, percebendo a expressão inquieta da filha. Jennifer hesitou por alguns segundos antes de mostrar o e-mail. Diane leu 2 vezes, os lábios se apertando em reprovação. Você não pode estar considerando encontrar essa mulher. Diane declarou com firmeza. Isso pode ser perigoso. É um lugar público, mãe. E se houver algo mais na história do Jackson? E se ele não estiver sendo completamente sincero? E se isso for uma armadilha? Diane rebateu. Uma armadilha feita por pessoas que têm todo o interesse em impedir o que quer que Jackson esteja planejando? Jennifer sentiu um arrepio percorrer a espinha, porque pela primeira vez desde que Jackson reaparecera, ela não sabia mais em quem podia confiar. Patricia Crawford perdeu tudo quando seu pai escolheu a mim em vez dela. Agora a empresa da família dela está sendo tomada pelo Jackson. Você realmente acha que ela não guardaria algum ressentimento? Jennifer sabia que sua mãe tinha um ponto, mas a dúvida, e algo muito parecido com medo, já havia se instalado. Vou ter cuidado, mãe, mas eu preciso saber. Preciso de todos os fatos antes de decidir qualquer coisa sobre o Jackson, sobre o dinheiro, sobre o nosso futuro. Diane apertou a mão da filha. Só me prometa que você não vai sozinha. Eu prometo, Jennifer disse, embora sua mente já estivesse tentando decidir quem poderia acompanhá-la em uma reunião tão estranha. Mais tarde, enquanto ajudava a mãe a se deitar, sua cabeça fervilhava de perguntas. Que segredo Patricia Crawford poderia revelar sobre Jackson Bennett? E isso mudaria tudo o que ela começava a sentir por ele novamente? O saguão de mármore do edifício Crawford estava tomado pelo movimento do meio-dia quando Jennifer se aproximou da fonte central, o coração batendo rápido. Apesar da promessa feita à mãe, ela havia vindo sozinha, mas não sem precauções. Mandaram uma mensagem à Marcia, do Petersons, informando sua localização e dizendo para chamar a polícia se ela não desse notícias em 1 hora. Senhorita Hayes. Jennifer se virou e encontrou uma mulher impressionante, por volta dos 50 anos, caminhando em sua direção. Com um terno cinza impecavelmente ajustado e mechas prateadas destacando o cabelo escuro, Patricia Crawford exalava a confiança de alguém acostumada a comandar salas inteiras. A semelhança com Heather era imediata. Os traços aristocráticos, mas marcados por anos de desgaste e algo que parecia cansaço permanente. Obrigada por vir, Patricia disse, oferecendo uma mão perfeitamente cuidada. Sugiro que conversemos em um lugar mais reservado. Minha sala fica no 22º andar. Jennifer hesitou. Eu preferiria ficar em público, se não se importa. Os lábios de Patricia se curvaram. Talvez aprovação, talvez apenas reconhecimento. Cautelosa. Bom, o café do outro lado do átrio, então. Ainda público, mas mais adequado para a nossa conversa. Minutos depois, elas estavam sentadas em um reservado, 2 xícaras de café intocadas entre elas. Patricia estudava Jennifer com uma intensidade desconfortável. Você se parece com seu pai, disse por fim. Ele tinha essa mesma expressão determinada quando enfrentou Gerald Bennett, tantos anos atrás. Jennifer endireitou a postura. A senhora conhecia bem o meu pai? Íamos nos casar. Patricia respondeu como se estivesse comentando o clima. Até ele conhecer sua mãe e descobrir o que o amor de verdade significava. Não havia amargura na voz dela, apenas uma resignação estranhamente tranquila. Eu não o culpei por ser feliz, continuou. Eu apenas invejei a felicidade dele. É por isso que queria me encontrar? Para falar dos meus pais? Jennifer perguntou confusa. Não,
Patrícia abriu a pasta de couro e tirou uma pasta Manila. Estou aqui porque a história está se repetindo, e você merece saber exatamente no que está se metendo com Jackson Bennett. Ela deslizou a pasta até Jennifer. Dentro, havia recortes de jornais, fotografias e documentos legais dos últimos 10 anos. Manchetes saltavam diante dela. Bennett Innovations adquire Harper Designs. Crawford Development perde contrato crucial em Boston para Bennett. Suicídio de jovem arquiteto choca a comunidade. O que é tudo isso? Jennifer perguntou, um frio crescendo em seu estômago. O caminho que Jackson percorreu até o poder. Patrícia respondeu impassível. Não a versão romântica de vingança que ele provavelmente contou para você, mas a destruição sistemática de qualquer um que se colocou no caminho dele, incluindo Thomas Harper, um jovem arquiteto brilhante que cometeu o erro de namorar Heather depois que ela e Jackson terminaram. Jennifer congelou ao ver a foto de um homem jovem e sorridente. O que aconteceu com ele? Jackson usou sua influência crescente para bloquear os projetos de Harper, roubar seus clientes e forçá-lo a vender sua firma por uma fração do valor. A voz de Patrícia ficou mais dura. 6 meses depois, Harper pulou da varanda do apartamento onde morava. Jennifer sentiu o estômago revirar. A senhora está insinuando que Jackson foi responsável pela morte dele? Isso é uma acusação muito séria. Estou dizendo que Jackson Bennett faz o que for preciso para conseguir o que quer. Patrícia inclinou-se para a frente, os olhos afiados como lâminas. E agora você está no centro da estratégia dele. A obsessão dele em destruir os Crawford ia muito além dos negócios. Ele chegou a namorar minha sobrinha por um breve período. Patrícia disse, a voz fria, calculada. Ganhou acesso a segredos da família e então usou tudo para desmontar, peça por peça, o que levamos gerações para construir. Não foi assim que o Jackson me contou, Jennifer rebateu, embora uma sombra de dúvida começasse a se insinuar em suas palavras. Tenho certeza de que não, Patrícia respondeu com um sorriso duro. Ele mencionou a você a iniciativa de moradia acessível que nós já tínhamos lançado antes da suposta transformação que ele fez na empresa? Ou como a aquisição dele atrasou esses projetos por 2 anos enquanto famílias inteiras esperavam por suas casas? Jennifer sentiu um arrepio desconfortável subir pela nuca. Por que está me dizendo tudo isso? O que você quer? Avisar você, Patrícia disse simplesmente. Havia algo na expressão dela. Não era hostilidade. Era quase tristeza. Gerald Bennett. Bem, ele moldou o filho de formas que talvez nunca possam ser desfeitas. A obsessão do Jackson por você, e sim, nós sabemos disso faz anos, guiou cada decisão que ele tomou. Esse tipo de fixação absoluta não é amor, senhorita Reis. É posse. Você fala dele como se fosse um monstro, Jennifer disse, a voz trêmula. Não um monstro, Patrícia corrigiu. Um produto do ambiente em que cresceu. Gerald Bennett ensinou o filho que poder era a única defesa contra a vulnerabilidade, que controlar significava amar. Jackson realmente acredita que tudo o que fez foi por você. Ela inclinou a cabeça, firme. Mas pense, você alguma vez quis que alguém destruísse vidas em seu nome? Antes que Jennifer pudesse responder, seu celular vibrou sobre a mesa. Uma mensagem de Jackson. Voltei de Boston mais cedo. Preciso te ver. É urgente. Patrícia percebeu a mudança no rosto de Jennifer. Ele sabe que você está aqui, não sabe? Eu não disse nada a ele, Jennifer respondeu confusa. Patrícia soltou um suspiro cansado, quase resignado. Claro que não disse. Mas Jackson tem olhos em todos os lugares. Provavelmente está observando seus passos desde o momento em que vocês se reencontraram. Ela recolheu seus pertences, a postura firme, mas agora marcada por algo mais humano. Meu objetivo era lhe dar informações. Não dizer o que fazer com elas. A escolha é sua,
mas faça essa escolha com os olhos abertos. Quando se levantou, hesitou por um instante. Mais uma coisa. A família Crawford nem sempre foi o que se tornou sob a liderança do meu irmão. Começamos construindo casas para famílias trabalhadoras, não condomínios de luxo que expulsam comunidades inteiras. Se Jackson realmente pretende devolver à empresa as nossas raízes, talvez algum bem possa surgir de toda essa destruição. Ela colocou um cartão de visita sobre a mesa. Se um dia precisar de algo, conselho, ajuda, ou apenas alguém para ouvir, estou à disposição. Jennifer permaneceu no café muito depois da saída de Patrícia. Folheava documentos, analisava cada palavra, cada acusação. O Jackson retratado naquele dossiê era frio, estratégico, até vingativo, totalmente diferente do garoto sincero que ela conhecera, ou do homem que dizia nunca ter deixado de amá-la. Mas havia fatos que ela não podia ignorar. As conexões familiares, os investimentos em seu nome, as propriedades de sua mãe. Tudo isso era verdadeiro. Por fim, ela respirou fundo e digitou uma resposta para Jackson. Aqui em casa, 19 horas. Jennifer passou a tarde com a mãe, compartilhando as revelações de Patrícia e tentando entender os próprios sentimentos, que pareciam se contradizer a cada minuto. Quando o carro de Jackson parou em frente à townhouse naquela noite, ela já tinha chegado a uma decisão difícil. Ela abriu a porta antes mesmo que ele pudesse bater e viu imediatamente o tensionamento nos ombros dele, a preocupação apertando a linha entre suas sobrancelhas. Obrigado por me receber, ele disse entrando, especialmente depois da sua reunião com Patricia Crawford. Jennifer cruzou os braços. Então você estava me seguindo. Não exatamente. Jackson passou a mão pelos cabelos, um gesto tão familiar que o coração dela apertou mesmo contra sua vontade. O prédio dos Crawford tem câmeras na entrada. Um amigo meu do departamento de TI reconheceu você de uma foto que tenho no escritório e me avisou. Jackson, isso não torna a situação melhor. Jennifer respondeu, a voz firme. Eu sei. Ele baixou o olhar, sinceramente arrependido. Desculpa, mas quando soube que você estava encontrando Patrícia, fiquei preocupado. Ele respirou fundo. Os Crawfords me culpam por muitas coisas, algumas com razão, outras nem tanto. Como o suicídio de Thomas Harper? Jennifer perguntou diretamente. Jackson reagiu como se tivesse levado um golpe. Ela te contou sobre o Tom? Não era uma pergunta. Era uma constatação amarga. Ele se afastou, indo até a janela, observando a rua que escurecia. Eu não causei a morte dele, Jennifer. Sua voz era tensa, contida. Mas também não posso dizer que estou totalmente livre de culpa. Então me conta o que aconteceu. A verdade, Jackson. Toda ela. Ele se virou para encará-la e havia algo cru em sua expressão. Arrependimento real, vulnerável. Depois que meu pai nos separou, eu fiquei destruído, revoltado. Quando finalmente tive alguma independência na faculdade, comecei a construir minha empresa com um único objetivo: ter poder suficiente para nunca mais ser controlado por ninguém. E a Heather Crawford? Jennifer insistiu. Meu pai ainda esperava que eu cumprisse minha obrigação com a aliança entre as famílias. Eu namorei a Heather por um tempo, tentando ganhar tempo até poder acessar toda a minha herança. O olhar dele escureceu. Quando terminei com ela, ela começou a sair com Tom Harper quase imediatamente, um arquiteto brilhante que já tinha perdido várias grandes licitações para a minha empresa. Você atacou o negócio dele. Sim, Jackson admitiu sem rodeios. Convenci a mim mesmo de que era justificável, que ele só estava com a Heather como estratégia contra mim. Usei todas as vantagens, pressionei cada ponto fraco, até finalmente forçá-lo a vender a empresa para mim. E então ele tirou a própria vida, Jennifer disse num sussurro. A dor no rosto de Jackson foi profunda, quase física.
6 meses depois, ele respirou fundo, a voz trêmula. Foi aí que descobri que ele realmente amava a Heather, que o relacionamento deles não tinha nada a ver com negócios ou vingança. Depois da morte dele, eu encontrei cartas que ele escreveu para ela. Cartas apaixonadas, sinceras. Lembravam o jeito que eu te amava. Ele fechou os olhos por um instante. Foi um choque que eu merecia. Então você mudou sua imagem. Virou o filantropo bilionário. Eu tentei canalizar meus recursos para algo positivo, disse Jackson, com um desespero contido. Habitação acessível, desenvolvimento comunitário, iniciativas sustentáveis, coisas que realmente fazem diferença, coisas que eu achava que fariam você se orgulhar. Enquanto destruía sistematicamente a empresa da família Crawford, Jennifer retrucou. Sim, ele não tentou negar. A morte do meu pai deveria ter encerrado essa guerra. Em vez disso, eu acelerei tudo. Finalizei a aquisição porque eu finalmente me senti livre para voltar para você. E queria fechar aquele capítulo de uma vez por todas. Jennifer o observou como se visse um estranho, um homem capaz de erguer um império, derrubar carreiras e remodelar um setor inteiro. Tudo em nome de um amor que ela nem sabia que ainda existia. Você alguma vez considerou que talvez eu não queira nada disso? Que o garoto que eu amei aos 17 anos queria criar, não destruir? Todos os dias, Jackson respondeu, quase num sussurro. Mas eu não conseguia encontrar o caminho de volta para aquele garoto. Não sem você. Ele deu um passo hesitante em direção a ela. Eu cometi erros terríveis, Jen. Não vou negar nem justificar. Mas te ver de novo, estar perto de você, me faz sentir que talvez eu consiga voltar a ser quem eu deveria ter sido, quem nós deveríamos ter sido. Lágrimas começaram a encher os olhos de Jennifer. Jackson, você não pode colocar sua redenção nas minhas mãos. Isso não é justo. Você tem razão. Ele assentiu devagar, seus próprios olhos brilhando. E eu não vou. Quer você me queira na sua vida ou não, eu já comecei a reparar o que fiz, começando pela Fundação Harper, para jovens arquitetos. Eu a criei no ano passado. Você não mencionou isso antes. Por que não apaga o que eu fiz? Jackson disse com simplicidade dolorosa. Nada vai trazer o tom de volta. Nada vai desfazer a dor que causei. Mas posso tentar honrar o talento dele ajudando outros como ele. Uma voz suave interrompeu o silêncio carregado. Jennifer, está tudo bem? Diane Reis estava na porta, frágil, apoiada na bengala, mas com um olhar afiado, avaliando Jackson com precisão cirúrgica. Senhora Reis, Jackson disse, endireitando-se imediatamente. É bom ver a senhora novamente. A expressão de Diane permaneceu, indecifrável. É mesmo? O último encontro que tivemos foi quando você partiu o coração da minha filha. Mom. Jennifer começou, mas Jackson ergueu uma mão gentil, pedindo que ela deixasse. Ela está certa, ele disse. E eu devo a vocês duas um pedido de desculpas, com 12 anos de atraso. Jackson caminhou até Diane, parando a uma distância respeitosa. Sinto muito pela dor que causei à sua família. Sinto muito por não ter sido forte o suficiente para enfrentar meu pai, como o pai da Jennifer fez. Diane o observou longamente, avaliando cada nuance em seu rosto. Gerald Bennett era um adversário formidável, disse ela por fim. Meu marido pagou um preço alto por desafiá-lo. Eu sei, Jackson respondeu, com a voz baixa. Ele perdeu o cargo na empresa dos Bennett, perdeu o prestígio social, perdeu a herança. Mas ganhou algo muito mais valioso. Ele desviou o olhar para Jennifer e ali havia algo profundamente sincero. Ele ganhou um amor real, continuou, e uma família construída sobre respeito mútuo, não obrigação, nem controle. Algo mudou nos olhos de Diane. Uma compreensão silenciosa. Você fala como sua mãe, murmurou, com a mesma clareza sobre o que importa. Jackson franziu o senho, surpreso.
A senhora conheceu minha mãe? Nos encontramos algumas vezes, anos atrás. Diane disse suavemente. No funeral do seu avô. E depois, quando ela foi ver seu pai na recepção do nosso casamento. Lembro que ela me disse que invejava minha coragem. A coragem de escolher o amor em vez da segurança. Um sorriso triste tocou os lábios de Diane. Eu sempre achei que ela era corajosa, completou. Permanecer em um casamento sem amor para proteger o filho, isso também é um tipo de bravura. Jennifer observava a troca entre os dois com crescente surpresa. A história entre suas famílias era muito maior, muito mais profunda e muito mais dolorosa do que ela tinha imaginado. E, de repente, fazia sentido o peso que cada decisão agora carregava. E agora? Ela perguntou, chamando a atenção dos dois. O que acontece daqui para frente? Jackson virou-se para ela. Seus olhos não tinham defesas nem máscaras, apenas vulnerabilidade. Isso depende de você, Jen. O fundo para sua padaria, os investimentos da sua mãe, tudo isso é seu, sem condições. Eu já mandei preparar os documentos para transferir tudo para os seus nomes. Ela engoliu em seco. E quanto a nós? Perguntou em voz baixa. O que você espera? Uma segunda chance, ele disse simples e direto. Não para voltar ao que éramos, mudamos, mas para descobrir se ainda existe algo entre nós que valha a pena reconstruir. Diane pigarreou, levantando-se devagar. Acho que vocês precisam de privacidade, disse ela. Mas antes de sair, encarou Jackson com seriedade. Existe algo que você precisa saber. Sua mãe me deixou uma carta antes de morrer. Jackson ficou atônito. Uma carta? Sim. Ela me pediu que cuidasse de você, caso algum dia encontrasse o caminho de volta até a Jennifer, e pediu que eu lembrasse você do verdadeiro legado dos Bennet, não o legado de riqueza ou poder, mas o de criar espaços onde o amor possa florescer. Os olhos de Diane se fixaram nos dele. Não se esqueça disso outra vez. Ela então se retirou, deixando os dois sozinhos. Jennifer respirou fundo, o coração acelerado. Eu não sei se posso confiar em você, admitiu. O garoto que eu amei e o homem que você é hoje parecem mundos diferentes. Jackson concordou com um aceno lento. Eu entendo. Confiança precisa ser conquistada. Um dia de cada vez. E eu quero ter essa chance. E se eu disser não? Jennifer perguntou, sentindo o peso da própria sinceridade. Se eu aceitar o dinheiro para cuidar da minha mãe, para abrir minha padaria, mas pedir que você fique longe? A dor atravessou o rosto dele, forte, mas contida. Então vou respeitar sua decisão, respondeu. O dinheiro é seu de qualquer maneira. Eu nunca usaria isso para manipular você. Não serei meu pai. Jennifer fechou os olhos por um instante, ordenando os próprios sentimentos. Eu preciso de tempo, Jackson. Não anos, mas tempo para absorver tudo isso, colocar o tratamento da minha mãe em ordem e entender o que eu realmente quero. Claro, ele disse imediatamente. Todo o tempo que você precisar. Ela respirou fundo e continuou. Mas não estou dizendo não para essa segunda chance. Só ainda não. A esperança que surgiu nos olhos dele era suave, mas real. Eu posso lidar com um ainda não, Jennifer assentiu. Enquanto isso, quero ver os planos da Fundação Harper e dos projetos de moradia acessível. Quero entender o homem que você se tornou, todos os lados dele, não só aqueles que você acha que vão me agradar. O sorriso de Jackson foi pequeno, hesitante, mas genuíno. Eu gosto disso, e talvez você possa me contar sobre seus planos de padaria, o sonho que precisou adiar. Eu gosto disso também, ela respondeu, e pela primeira vez em muito tempo sorriu de verdade. 6 meses depois,
Jennifer ajustou a faixa da inauguração da Sweet Foundation Bakery enquanto o sol da manhã iluminava o anel de noivado simples e brilhante em seu dedo esquerdo. A pequena loja, no térreo de um dos empreendimentos de moradia inclusiva da Bennett Innovations, emanava o cheiro acolhedor de pães e doces recém-assados e de novos começos. Atrás dela, Diane supervisionava o arranjo das mesas e cadeiras. Sua saúde havia melhorado de forma impressionante após o tratamento especializado no principal centro oncológico do país. A terapia experimental, financiada pelos investimentos que ela havia ocultado durante tantos anos, havia interrompido o avanço da doença e devolvido grande parte de sua energia. Nervosa? Perguntou uma voz familiar, enquanto Jackson se aproximava carregando um buquê de flores silvestres, exatamente como as que tinha colhido para ela no primeiro encontro, aos 17 anos. Aterrorizada, Jennifer admitiu, rindo baixinho, mas daquele jeito bom, sabe? Os moradores já estão se formando na fila, ele comentou, inclinando a cabeça na direção da pequena multidão reunida na calçada. A notícia dos seus testes de fornada se espalhou rápido. Jennifer se apoiou nele por um instante, buscando força na presença sólida dele. Os últimos 6 meses tinham sido uma jornada intensa de redescoberta para ambos. Ela tinha observado Jackson se empenhar, passo a passo, em reparar os erros do passado, direcionando seus recursos e sua influência não para domínio ou controle, mas para construir algo real, humano, necessário. E ele, por sua vez, a apoiara sem hesitação enquanto ela desenvolvia o conceito da padaria, oferecendo conselhos quando solicitado, mas sem jamais tentar comandar o processo. O relacionamento deles evoluíra devagar, de forma consciente, construído sobre franqueza e propósito compartilhado, nada da pressa caótica da paixão adolescente, nem da fixação descontrolada que guiara Jackson por tantos anos. Agora havia equilíbrio, havia paz e, pela primeira vez, havia futuro. O noivado era recente e o casamento ainda estava a 1 ano de distância, mas Jennifer não tinha mais dúvidas sobre o que estavam construindo juntos. Você viu a sessão de negócios de hoje? Jackson perguntou, entregando-lhe o jornal que mantinha debaixo do braço. Jennifer leu a manchete. Iniciativa Crawford Bennett lança fundo habitacional. A foto mostrava Jackson apertando a mão de Patricia Crawford, os dois com expressões cuidadosamente otimistas. Ainda não acredito que ela aceitou trabalhar com você, Jennifer comentou surpresa. Acontece que temos mais pontos em comum do que imaginávamos, Jackson respondeu. Quando eu parei de tentar destruir o legado da família dela e comecei a honrá-lo, Patrícia se tornou uma aliada valiosa. E a Heather? Jennifer questionou, sem conseguir evitar. O vínculo mal resolvido entre Jackson e sua quase noiva sempre fora uma sombra persistente na história deles. Ainda mantendo distância, mas ela concordou em entrar no conselho da Fundação Harper no ano que vem. O olhar dele ficou mais sério, mais humano. Algumas feridas levam mais tempo para cicatrizar, mas é um começo. Diane se aproximou, ajeitando sua nova peruca, um corte moderno que a fazia parecer anos mais jovem. A prefeita acabou de chegar lá fora. Estamos prontos para tornar isso oficial? Jennifer olhou ao redor para a padaria que sonhara por tanto tempo. Um espaço que serviria produtos artesanais aos clientes, mas também ofereceria treinamento profissional aos moradores das unidades de habitação acessível logo acima. Um negócio construído sobre seu talento e sua visão, mas tornado possível pela história turbulenta de 2 famílias cujos caminhos, finalmente, tinham se alinhado, não mais em conflito, mas em colaboração. Estamos prontos, ela disse com confiança, segurando a mão de Jackson, enquanto se preparavam para receber os primeiros clientes. Quando ela cortou a fita e o público explodiu em aplausos, Jennifer viu, pendurada na parede atrás do balcão, uma fotografia familiar.
Dois adolescentes à beira de um lago, braços entrelaçados, rostos iluminados por possibilidades infinitas. Ao lado dela havia outra, mais recente. Jennifer e Jackson, na inauguração do Centro Comunitário de Artes Harper, não mais jovens ingênuos, mas ainda repletos de esperança. Algumas promessas levavam mais tempo para serem cumpridas. Alguns caminhos precisavam se separar antes de se reencontrarem. E às vezes, Jennifer refletiu, enquanto recebia a comunidade em sua padaria, os encontros mais inesperados podiam se transformar nos começos mais belos.